esse pai tinha uma grande alegria em ver os seus filhinhos. Assim que eles começaram a ler, eles já pegaram gosto pela Bíblia, e eles liam a Bíblia com 7, 8 anos. Esse pai conta que seus filhos às vezes eram até ridicularizados em alguns lugares, porque eles aprenderam que orar tinha sentido, era importante. Gratidão a Deus por um brinquedinho, ainda que eles fossem de recursos financeiros muito limitados. E este pai se alegrava na vida dos seus filhos, crescendo em conhecimento e crescendo em sabedoria também, e sendo agraciados pelo poder de Deus, a fé. Mas um dos filhos não conheceu a fé. E então, enquanto 2 deles, ainda antes de serem alfabetizados, já eram, na perspectiva do pai, 2 crentinhos, verdadeiramente crentes, haviam entregue as suas vidinhas já ao Senhor, ou não. E as crianças cresceram. 2 orando nas refeições, e o pai procurava dizer: hoje é você que ora, hoje é você que ora. Quando chegava na vez daquele, ele não queria orar. Não podia orar, não tinha condição de orar. E então fazia-se um silêncio. Naquele dia não havia oração. E o pai conduziu assim a vida dos seus 3 filhos. No outro dia era o outro filhinho que orava, o outro filhinho que orava. Quando chegava na vez daquele, silêncio. Não havia oração, cada um orava em silêncio. Assim esse pai foi conduzindo a vida da sua família. Quando o filho que não entendia, não tinha fé, cresceu, o pai envelheceu. E em determinado dia, o pai, depois de uma vida inteira falar e se preocupar mais com aquele que não havia conhecido a fé até do que com os outros, um dia o pai faleceu. E o pai sempre disse ao longo da sua caminhada: meus filhos, papai é uma voz do Evangelho. Papai não sabe que alcance terá, mas papai prega para vocês, porque essa é a fé que papai tem. Papai crê em Jesus, papai agradece a Deus pela salvação, papai nunca desiste de vocês, nunca vai desistir. Papai sempre vai dizer que só há um caminho a seguir, mas o papai não tem a noção do alcance da voz que o papai tem. Papai não tem poder em si. Ou é por Deus, ou não é por ninguém. Um dia, ele faleceu. No dia do seu velório e sepultamento, 2 filhos oravam, agradeciam a Deus pelo tempo que tiveram o seu pai com eles e louvavam ao Senhor pelos grandes ensinos que esse pai deu. Um filho estava completamente desesperado e gritava, mas gritos altos mesmo, de chamar a atenção. Por que você foi embora? Por que você foi tão cedo? Eu ainda precisava tanto de ti. Não é justo, não está certo. O que acontece? Olhou para os 2 irmãos mais novos, que ele disse: está vendo de que adianta a fé que vocês têm? Foi embora, morreu. Está vendo o Deus que vocês tanto amam? Olha aqui, levou o nosso pai. E agora, o que vocês me dizem? Os 2 filhos não tinham nada a dizer. Apenas estavam muito tristes com a morte do pai, mas sabiam que Deus tinha tudo no seu controle, no seu comando. Passou este momento fúnebre, todos seguiram suas vidas. Determinado dia, a mãe dele o chamou e disse: filho, papai, antes de falecer, pediu que eu lhe deixasse um presente. E eu quero entregar esse presente para você. É um terno do seu número. Você é um empresário muito bem sucedido e você tem seus trabalhos e tal. E papai gastou todo o dinheiro de uma aposentadoria. Comprou esse terno para você.
Eu me lembro, fazem 3 meses, ele comprou o terno e disse: eu sei que eu vou morrer. Depois de eu morrer, entrega esse terno para o meu filho. E quando a mãe entregou o terno para ele achou um terno muito bonito, de marca. E quando ele foi vestir o terno pela primeira vez, ele sondou os bolsos do terno e tinha uma frase. O pai havia escrito com uma caligrafia que eu vi: papai ainda é a voz do Evangelho. Papai ainda é a voz do Evangelho para você. 3 meses depois de falecer. Eu conheci esse homem. Eu conheci esse homem muito triste, muito arrependido. Eu conheci esse homem que entendeu o que era o seu pai, o que era a voz do Evangelho, depois do pai ter ido embora. Eu conheci esse homem crente já. E eu li o bilhete. Qual é o alcance da voz do Evangelho, meus irmãos? É um grito para assustar? Ou é uma navalha para dividir juntas e medulas? Qual é o alcance, qual é o significado de uma boa nova, de um Evangelho que transforma? É o tempo da nossa vida? Ou é a forma que vivemos? Qual é a voz do Evangelho que é perceptível, compreensível? Quando eu o conheci, ele disse: reverendo, meu pai, ninguém me amou mais que meu pai, mas eu não entendi. Eu passei a minha vida inteira sem entender. Reverendo, hoje o que eu espero é um dia reencontrar com meu pai, lá na glória, lá no céu, porque um dia, se eu puder, eu vou dizer: pai, eu ouvi a voz. O pai já tinha ido embora. Quando Pedro pregou esse sermão, eu imagino que é a pregação de um homem que sabia o que era o Evangelho, a voz do Evangelho. Porque a voz do Evangelho é o seu poder. A voz do Evangelho é aquela que leva o ser humano, objeto do amor de Deus, o ser humano, objeto do cuidado de Deus, a entender salvação. A voz do Evangelho é o código que só crente entende. A voz do Evangelho é aquela que faz com que a doce e suave voz do Senhor leva o homem a dizer: não posso mais viver do jeito que estou, não posso mais viver dessa forma, eu não posso andar desse jeito, eu estou me perdendo, as práticas da minha vida são práticas de perdição e de morte. Só a voz